Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Pequenos Bem Cuidados. Eu sou a doutora Tatiane Migliorini, médica pediatra. E eu sou Fernanda Nese, nutricionista infantil. E esse espaço é criado para ajudar você a cuidar do seu filho com muita ciência e acolhimento. E agora os pequenos vão entrar numa nova fase. A gente vai trazer convidados para falar sobre medicina e maternidade real. Hoje, com muito carinho, nós vamos apresentar a nossa primeira convidada, que é a doutora Bruna Dariva. Ela também é médica pediatra, é mãe do Augusto, do Antônio. E o nosso tema de hoje é a alergia à proteína do leite de vaca, ou a sigla que também é bem conhecida como APLV. A doutora Bruna é uma expert no assunto, tanto em relação à medicina mesmo, mas o principal é que ela teve um filho que teve um quadro de APLV, que eu acho que foi considerado grave até, né? Sim. E a ideia hoje é falar sobre o seu diagnóstico e trazer, assim, como que é a vivência de uma médica, pediatra, mãe real, sobre os cuidados com essa doença. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna. É uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite. Eu fiquei super feliz e honrada de poder participar, né, do Pequenos Bem Cuidados. Acho que vai ser legal eu poder trazer a minha experiência, né, como pediatra e uma mãe APLV. Vamos à primeira pergunta. Então, na verdade, a gente tem várias. Vamos ver se vai dar tempo aí, né? Doutora Bruna, o que é a APLV? Como que a gente suspeita? Você quer falar um pouco pra gente sobre esse diagnóstico? Sim. Então, né, vou falar um pouquinho, né, como pediatra, né, e como mãe mesmo, né, mamãe APLV. Então, o APLV, né, a alergia à proteína ao leite de vaca, é uma alergia que as crianças apresentam à proteína ao leite de vaca, né, e leite e derivados, né, de leite. E a criança pode apresentar desde sintomas, né, mais simples, como apenas irritabilidade, como não ganho de peso, mas também pode apresentar sangue nas fezes, regurgitação, apresentar realmente vômitos, né, que não melhoram apenas realmente com a retirada do leite de vaca. Pode apresentar também alergias no corpo, né, mas eu acho que o principal realmente é a regurgitação, o não ganho de peso, sangue nas fezes, né, que a gente já tem uma ideia realmente do diagnóstico. Tá? Eu acho que é legal a gente falar também, né? Às vezes, quando eu falo para o paciente dentro do consultório, assim, olha, acho que o seu bebê está com uma APLV. Uma das coisas que às vezes eu escuto, não, mas ele mama só no peito, ele não toma leite de vaca. Isso. Como que é possível esse diagnóstico, né? Isso, é porque a proteína do leite, né, do leite de vaca, acaba passando realmente no leite materno, né? Então, quando a gente fala em APLV, realmente crianças que são amamentadas exclusivamente ao seio, ou crianças realmente que recebem a fórmula, né, infantil que a gente usa normalmente. E como que foi para você, doutora Bruna? Como que vocês descobriram? Como é que vocês foram pensando nesse diagnóstico, né? Como é que foi na sua casa? Então, o Antônio, ele começou com os sintomas muito cedo. Com 5 dias de vida, ele já começou a apresentar os sintomas, né, que aparentemente eu achava que não era um APLV, né, porque não é a primeira coisa que a gente pensa, né. Achei que poderia ser uma cólica normal, um desconforto. Então, com 5 dias de vida, ele começou a regurgitar muito. E uma irritabilidade que não era normal de um bebê recém-nascido, né. Então, ele passou super bem os primeiros 5 dias de vida. E aí depois eu comecei a perceber que ele não tolerava muito ficar deitado. Então era um bebê que começou a necessitar muito de colo, né? Então a gente passava de um colo para o outro, né? Ele não era um bebê que mamava e eu colocava ele no carrinho, no bebê conforto, né? Enfim, ele não tolerava. E ele começou a regurgitar muito. Então eu pensei, né? Deve ser uma doença do refluxo. E ele estava ganhando peso bem, né? Então, aí as avós dizem, não, é fome, né? Eu falei, opa, então eu tive dificuldade de amamentação no Augusto, então pensei, pode realmente ser fome, então vou dar fórmula para ele, né? E eu acho que foi aí o grande erro, né? Porque eu acabei realmente provocando mais o que ele já tinha uma propensão, eu acabei provocando um pouquinho mais, e aí os sintomas realmente eles se tornaram mais visíveis, né? E aí aquela coisa, será que é refluxo? Então vamos tratar para o refluxo. E aí a gente começou com medicação para o refluxo, mas ele não teve uma melhora, ele só teve uma piora. E aí começou, né, uma criança que era um pouco irritada, ficar extremamente irritada, e começou a surgir pequenos indícios de sangue nas fezes. Eu ficava, não é. Será que é? Será que não é?
aquela coisa que a gente fica em dúvida no consultório, né? Difícil, Será que né? pode ser? Será que não pode ser? Até que, em oração, assim, eu pedi, ai, Deus, você podia me mandar um sinal realmente, assim, de que é uma PLV, né? E uns 2 dias depois daquilo que eu orei, assim, felizmente ou infelizmente, ele teve uma grande quantidade de sangue nas fezes. E aí, realmente, né, eu pude, assim, falar, não, realmente é sangue nas fezes. E aí foi um pouco assustador, né, porque o que a gente... a parte de médica ficou um pouco para trás, entrou realmente só a parte de mãe aí, e aí eu ficava, ai, será que é só isso? Será que não é? E aí que quando realmente teve o sangue nas fezes, eu já conversava com o gastro, né, por telefone, mas aí eu falei, não, agora eu vou terceirizar isso, eu não vou ficar para mim, né, tentando resolver, eu vou terceirizar e vou ser só mãe. E aí que eu realmente resolvi ir no gastro, né, para manter a questão de ganho de peso, ver se estava tudo bem, se era realmente só isso, né? E aí que a gente conseguiu realmente saber que era um APLV. Para mim foi mais fácil, né, a questão assim de saber que então eu realmente podia manter a dieta. E tudo isso ocorreu, ele tinha assim uns 20 dias, 28 dias de vida, assim, foi muito cedo, né? Muito cedo. Então, aí, a partir daí que a gente seguiu o tratamento realmente da APLV. Depois, né, que ele que mandou o sinal de que realmente poderia ser o APLV. Doutora Bruna, e esses sintomas, por exemplo, né, que são bem característicos? Existe criança que tenha só a cólica ou que o peso continue normal, não tenha sangue nas fezes? Porque muitas vezes a gente, não tá vendo sangue nas fezes, então não é. Existe algum exame de sangue, alguma coisa que possa ser feito além dessa parte de olhar como a criança está? Sim, o que acontece, né? A gente tem 2 tipos de alergias, né? Uma que a gente chama que é IgE mediada, né? Então, essa IgE mediada, se eu tirar sangue da criança, eu vou saber que essa criança tem uma alergia, né? E a IgE não mediada, que é o caso, né, da maioria das crianças com alergia à proteína ao leite de vaca. Então, não tem, né, o diagnóstico ele é clínico, né? Ele não é laboratorial, né? Porque mesmo que o exame de sangue, né, dê negativo, essa criança, ela pode ter alergia à proteína ao leite. Então, o caso do Antônio realmente foi um caso não mediada, né? Então, os sintomas que ele tinha: sangue nas fezes, a irritabilidade, a regurgitação, né, o refluxo, e ele tinha, sim, alterações de pele, dermatite, né? Principalmente atrás da orelha, ele tinha bastante dermatite seborreica, né, que também me deixava um pouco de, será que é só dermatite seborreica ou se realmente é alguma coisa relacionada à alergia? Mas o que a gente vê no consultório é que muitas crianças podem apresentar simplesmente num ganho de peso, né? Ou só irritabilidade. Não vem geralmente com o combo, né? Que bom se viesse o combo, né? Então, alguma coisa isolada também faz a gente suspeitar. Eu tenho pacientes, inclusive, de amigas que ficam às vezes um pouco mais difícil da gente realmente bater o martelo e que não tem o que fazer. A gente tem que tentar, né, fazer a dieta de isenção, às vezes provocar esse bebê. Depois da provocação, quando a gente vê que realmente esse bebê não responde como a gente gostaria, a gente não, então realmente é uma PLV. Né? Então não adianta fazer o exame de sangue e pode dar um falso negativo. Pode dar um falso negativo. Então é retirar o leite da mãe, se for leite materno exclusivo, a gente faz a dieta de isenção materna, e se realmente for com fórmula, aí a gente tem que fazer a troca da fórmula, né, para os leites especiais. Eu acho que é legal, né, a gente focar, assim, que são sintomas que podem ser normais em bebês, né, por exemplo, não aceitar ficar no berço, né, às vezes a gente vê bastante isso em recém-nascido, né, mas a gente vai para o lado da PLV quando a gente começa a ver que esses sintomas estão piorando, ou tá muita coisa junto ao mesmo tempo, né? Isso. Eu tô acompanhando uma filha de uma parente minha, inclusive, nesse momento, que tem uma assadura que não melhora por nada, chegou a fazer uma escara, inclusive uma ferida aberta. A gente acabou fazendo laser essa semana, inclusive, de tão grave que era essa assadura. Mas junto com isso tem regurgitação, né? E ela faz, assim, 50 cocôs no dia, né? Então a gente pensa, não, pode ser normal, mas não é. Não é. Então o diagnóstico às vezes vem disso. Você tira o leite, né? No caso, a gente tira o leite da mãe, a gente já vai falar um pouco sobre isso também, e ver o que acontece. No caso dessa minha paciente, que inclusive também não apresentou bom ganho de peso nessa consulta, nós tiramos o leite da mãe e agora ela tá começando a melhorar.
Aí que a gente acaba vendo, opa, então era PLV mesmo, então é né? PLV. E é importante a gente, né, salientar que não é porque não tá ganhando peso bem é que não é a PLV, né? Também não funciona assim. Às vezes a criança tá indo super bem no ganho de peso, né? Não tem nada pra gente se preocupar muito, porque realmente quando a criança não ganha peso, a gente já fica, né, mais com o pé atrás. Mas às vezes a criança tem um ótimo, excelente ganho de peso e mesmo assim apresenta sintomas de APLV, né? E às vezes o APLV vem realmente só às vezes com uma assadura, né? E a gente não, será que é? Às vezes, é fungo. Então a gente fica realmente um pouco em dúvida do diagnóstico. E eu entendo, né? Entendo realmente na pele qual é a ansiedade das mães em fechar o diagnóstico. Mas não tem como a gente bater o martelo sem a gente tentar realmente fazer a dieta de isenção, né? Seja no leite materno ou realmente no uso de fórmula. Então não tem remedinho, né? Não tem remedinho. Não tem remedinho para criança, não tem remedinho para mãe. Não tem. Então, para o tratamento em si, né? Então, é fazer a exclusão do leite e derivados, né? Da alimentação materna, certo? Isso, exatamente. E eu acho que o mais difícil da dieta de isenção não é nem a mãe ficar sem o leite, é a gente conscientizar as pessoas que estão ao redor de que realmente não pode, né? Porque isso limita muito a vida social da mãe, né? Porque, por exemplo, vai num churrasco. Poxa, mas no churrasco vai ter o pão de alho, né? Maionese. Vai ter a maionese. E aí é uma questão assim, a mãe cortou o pão de alho, cortou a carne vai estar contaminada, né? Então a mãe não vai passar, né? Então, assim, é uma coisa que limita muito a vida social da mãe. E às vezes, assim, comeu alguma coisa. Tá, mas será que não foi feito com manteiga? Então, às vezes passa muita coisa, né? E que a gente não vê. Hoje, claro, a gente sabe que no tratamento, a dieta de isenção materna, ela é um pouco mais tranquila do que era, por exemplo, há 5 anos atrás. Porque 5 anos atrás, o que se pedia era que limpasse tudo na cozinha, não entrasse nada de leite em casa. E hoje a gente sabe que essas pequenas coisas que passam na dieta materna fazem bem, né? Que a gente consegue realmente introduzir o leite de vaca mais cedo na dieta materna. Mas se fosse, por exemplo, há 5 anos atrás, limpa tudo, troca utensílio de cozinha, né? Então era um pouco mais difícil realmente a dieta de isenção. Hoje ela é mais tranquila. Não que isso não aconteça, né? Sim. A gente sabe que a gente vai indo por etapas e se chegar num momento em que realmente não tem uma melhora, a gente tem que pensar realmente nas contaminações. E aí entra os utensílios, entra tudo que está dentro de casa e vai entrar realmente no tratamento. É a contaminação cruzada, né? Que é quando a gente pega um utensílio que passou no leite, passou no queijo e utilizou para fazer outra coisa, né? Então, a faca que você cortou o pão, você vai lá passar uma geleia no pão da mãe sem leite, né? E isso é uma contaminação cruzada. A gente leva traços de um alimento, né, para outro alimento. E aí foi o que a doutora Bruna falou das panelas de anos atrás, né? Então, uma panela que você cozinhava com leite, antigamente, né, a gente não podia né, nem utilizar. E agora, esses pequenos traços que fica importante porque ajuda a reintroduzir. Isso. Então, facilitou muito a dieta materna, né? Porque antes, se a gente pensar, teria que ter uma cozinha nova para a dieta de isenção. E isso acaba realmente dificultando a vida da mãe, e muitas mães realmente acabavam dizendo, não, eu vou então parar de amamentar, né? E vou acabar realmente colocando uma fórmula que às vezes não teria tanta necessidade, né? E a gente sabe que é difícil, né? Deixar essa mãe sem leite é muito difícil, não é fácil. Porque ela já tá passando, né, por todo aquele turbilhão de ser mãe, né? Aquela questão hormonal. Um bebê pequeno que só chora, você não dorme. E ainda você acaba se isolando socialmente, né? Você tem medo de ir em algum lugar. Sim. Eu acho que tudo pedir isso comida, né? Pedir comida que hoje facilita muito a nossa vida, né? Então, o pedir comida, o comer fora de casa é algo assim, para a mãe a PLV é o terror, né? Então, se vai às vezes em algum lugar tem que levar a própria comida, né? Se pede, não é de qualquer lugar que pode pedir. Então, embora hoje eu acho que tenha muitos alimentos, né, que acabam realmente a gente podendo comer, né? Os produtos veganos, as mães podem, né, comer
né, com tranquilidade e aprender a ler rótulos, né? Eu acho que isso é o mais difícil, aprender a ler rótulos, né? Porque a mãe PLV é aquela louca do rótulo, pega tudo que vai comer e dá uma olhadinha se pode ter leites ou traço de leite, né? É que, infelizmente, né, a legislação, ela exige, né, que os produtores, as indústrias coloquem, né, nos seus rótulos quando tem leite, né, e derivados. Mas eu falo sempre para as mães que vêm para mim, eu dou sempre uma listinha com todos os nomes, né, que são nomes que a gente não tem hábito de ver, que não é leite em si, não é manteiga, não é queijo, e que você pode encontrar nesses rótulos. Então, além de ter que confirmar se tem ali, né, contém leite e derivados, ainda é bom dar uma olhada no rótulo para ver se, às vezes, essa empresa não esqueceu de colocar ali alguma coisa. Porque passa, né? Eu já encontrei situações que acaba passando. Então, fazer essa conferência da listinha e ainda fazer isso, né? É a mãe, né? Sempre ali, né? Porque eu escuto de vez em quando, são mães que falam assim, não, eu tô na dieta isenta, tá tudo bem, mas eu tenho uma festinha. Eu não posso só um pouquinho nesse momento? Não pode. Não pode. Não pode. Grande estrago, não pode. Porque senão tudo aquilo que a gente perdeu da isenção, né? Porque o que acontece? O tratamento, a gente precisa de um período de isenção da proteína do leite, né? Então, geralmente a gente fala aí de 4 a 6 semanas. Então, se a gente passa um pouquinho, por exemplo, tá na 3ª semana, né? A mãe vai lá na festinha e comeu alguma coisa, a criança teve sintoma, a gente vai perder toda a dessensibilização que a gente teve para trás. Então, a gente começa do zero, mais 4 a 6 semanas para frente, né? Então, realmente, isso vai dificultando. Então, realmente, assim, começou a dieta de isenção, a gente mantém a dieta de isenção, né? Então, tem que manter mesmo, não tem o que fazer. E existe um tempo recomendado? Era isso que eu pedi. Geralmente, o que a gente pede é de 4 a 6 semanas, né? Pra gente realmente ver um resultado, mas geralmente com 15 dias a gente já começa a ver realmente uma melhora dos sintomas da criança, né? Então, vou falar por mim, assim, o meu marido era um pouco cético e achando que realmente não... Será que é só isso, né? Ficar isento que vai melhorar? E com 15 dias da isenção, o Antônio era outra criança, né? Então, a minha experiência com o Antônio... Desculpe que talvez eu até chore, mas... foi um pouco difícil porque ele foi uma criança que ele não dormia. Então, o pior sintoma do Antônio era irritabilidade e ele não tolerar ficar fora do colo. Então, a gente fazia um rodízio lá em casa. Eu tive muita ajuda da minha sogra, da minha mãe, da minha tata, né, que é a minha tata da vida inteira e que é a minha segunda mãe e que conseguiu, né, tive a oportunidade de conseguir ter essa ajuda. Porque eu sou um pouco a louca da rotina, de implementar a rotina. Então, com o Augusto, eu consegui implementar a rotina muito certinho. E com o Antônio, era uma criança que eu dava o banho nele, eu já queria colocar ele, fazer a rotina do sono noturno. E eu não conseguia fazer isso. Porque eu colocava ele deitado, ele chorava. Ele acordava, com 15 minutos ele acordava e ele chorava. Mas ele dormia super bem no colo. Então, ele em pé, ele dormia super bem. Então, a nossa rotina era fazer dar o banho, e eu não conseguia deixar ele no escuro, com o ruído branco, eu tinha que tirar ele, porque dependia, eu tinha uma criança, né, o Augusto tinha 2 anos e 4 ali quando ele nasceu, então ainda, além disso tudo, ainda tinha um outro bebê em casa, né, e aí eu conseguia, né, ajudar na rotina do Augusto, enquanto uma pessoa ficava com o Antônio no colo. Quando a gente ia dormir, então, no quarto dos meninos só tinha o berço e eu não tinha uma cama acessória. Então eu acabei pegando um colchão emprestado do meu sogro, coloquei no chão e eu dormia literalmente sentada. Então eu passei 36 dias dormindo sentada, com a almofada de amamentação, vários travesseiros, e eu colocava ele dormindo em pé, né? Então ele dormia em pezinho, que era quando ele conseguia dormir, e ele acordava a cada 2, 3 horas para mamar. Então ele mamava e terminava o mamar, ele colocava ele em pezinho e assim a gente passava. E eram noites intermináveis, que eu não via a hora de acordar o dia para conseguir ter uma ajuda, porque aí o meu marido estava em função do Augusto também, né? Porque alguém tem que ficar com o mais velho, né? E aí chegava no dia seguinte, eu tinha minha tata que ajudava, eu tinha a tata daí das crianças, eu tinha a minha ajudante de casa, né, Cleonice, que me ajudou bastante,
E aí a minha sogra vinha para poder ficar pelo menos umas 2 horas para dar descanso para o restante da minha rede de apoio para poder ficar com ele. Então, foram assim, uns 2 meses que a gente passou muito ruins com o Antônio, assim, ruins que eu digo difíceis, né? Cansativos, né? Extremamente cansativos. Porque ele era uma criança que só tolerava ficar bem no colo, né? E em pé, né? Não era nem no colo deitado, era no colo em pé. E eu lembro exatamente o dia que a minha mãe colocou ele dormir no bebê conforto, porque aí ficava mais elevado, né? Tudo que o pediatra não recomenda. Tudo que o pediatra não recomenda, mas é a vida real, né? O episódio é da vida real. Que a minha mãe colocou ele dormir no bebê conforto e ele dormiu 40 minutos. Assim, eu falei, nossa, ele dormiu 40 minutos, assim, então tá ótimo, estamos melhorando, né? Meu Deus. Vamos melhorando. E aí eu lembro que quando a gente chegou realmente no diagnóstico, eu falei, não, eu acho que realmente é uma PLV, que foi no dia que, com 28 dias, a gente batizou ele, e foram ocasiões não, foram coisas que foram acontecendo que só foram piorando. Aí, nesse dia, de sexta para sábado, que era o final de semana do batizado dele, eu tive uma mastite. Então, crianças da PLV, a gente sabe que eles gostam muito da sucção, né? Porque a sucção alivia o desconforto. Só que aí ele sugando mais, o que acontecia? Ele sugava mais e ele acabava mamando mais e piorava a regurgitação. Então, virava uma bola de neve, né? E aí ele o tempo inteiro no seio, e aí o que acontecia? A minha produção estava aumentando cada vez mais, eu tive uma mastite, fiquei com febre, tive que ir para o antibiótico, o que piorou as fezes dele, que daí ele teve diarreia, porque eu estava usando o antibiótico. E aí foi uma coisa que mudou muito para mim de pediatra para mãe, né? Foi quando meu marido falou assim, ele falou, chega, agora a gente vai fazer diferente, quem vai conduzir agora sou eu. A gente vai passar na farmácia, a gente vai comprar uma chupeta para ele, tá? Chega, porque isso estava sendo ruim para você, né? Então, a gente passou, e até o meu filho, o Augusto, dizia, mamãe, faz o Antônio parar de chorar, porque ele não parava de chorar, né? E aí, foi a hora que ele introduziu a chupeta. E para mim, isso foi um alívio tão grande, tão grande. Obrigada, Fernando, por introduzir a chupeta no Antônio, porque se dependesse de mim, eu acho que eu ia postergando, né? Porque como pediatra, não, a gente só vai introduzir quando a amamentação estiver bem estabelecida. Então, sabe, ficava aquela coisa, aquela dúvida, eu como pediatra, eu como mãe, não, chega, então agora a gente vai introduzir a chupeta, e aí a gente introduziu a chupeta, para mim foi um alívio, porque outra pessoa conseguia acalmar ele, né, não só eu, porque senão era o seio o tempo inteiro, né, e aí eu com mastite, tomando antibiótico, fazendo febre, eu realmente precisava de um descanso, né, e aí foi que as coisas realmente, assim, foram começando a se acalmar, e aí com 2 meses as coisas estavam mais tranquilas, né. E é bom quando alguém toma as rédeas e decide pela gente, Sim. né? Porque às vezes é tanta decisão, tanta escolha. Sim. Porque é aquele sabe, não sabe, faz ou não faz, e alguém fala, não, deixa que eu resolvo. Ai, que bom, né? Sim, que ele que fez bom. isso por você, porque aí Sim. tira um peso das costas também, né? Ai, não é eu acho fácil. que ser pediatra, né? Eu vejo por mim também, às vezes, assim, Sim. você precisa de outra pessoa para te confirmar se o que você tá pensando, né? Eu já procurei a doutora Bruna uma vez que minha filha tava com síndrome mão-pé-boca. E pra gente é um diagnóstico muito fácil, é uma coisa visível, né? Assim, quando você sabe bem certo esse sintoma, você não precisa nem ser médico pra diagnosticar, né? Mas quando eu vi aquelas bolinhas, eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Será Não que é? E se eu tô deixando passar um diagnóstico mais grave ou não? Às vezes a gente precisa terceirizar mesmo, né? Exatamente. Aí a gente liga lá pra doutora Bruna, por favor, me ajuda. Socorre. E falando da amamentação, né? Que você falou ali que amamentou, teve mastite. Mas essa amamentação, ela precisa ser cortada quando você descobre a PLV, né? Então, você continua amamentando? Como foi essa Então, primeiro eu vou falar como pediatra, né? Então, não, a gente não precisa interromper a amamentação. A gente pode, né, e deve continuar amamentando. Essa é a recomendação, né? Inclusive, a gente sabe que na amamentação, a gente consegue realmente introduzir o leite de vaca antes do que uma criança que está totalmente isenta com a fórmula, né? Então, realmente acaba sendo mais fácil, né, a introdução com a amamentação. Então,
a mãe fazendo a dieta de exclusão, sem problema nenhum, a gente pode manter a amamentação, né? E realmente é o indicado que, né, amamento exclusivo até os 6 meses, né? E até os 2 anos a gente realmente recomenda a amamentação. Então, as mães APLVs, elas não precisam parar de amamentar, né? E agora eu vou falar eu, Bruna, como Maternidade mãe, real. Maternidade real. Eu decidi parar de amamentar, né? O Antônio tinha próximo de 3 meses, então a gente já estava na dieta de exclusão. Eu, com 2 meses, eu fiz um TPO, né, que a gente chama que é o teste de provocação oral, que a gente faz nas crianças, né, nos bebês que estão em dieta de exclusão. Eu fiz um TPO meio que sem querer, né? O Augusto, ele gosta muito de iogurte natural com banana, e eu estava fazendo o iogurte dele, e as minhas coisas já estavam meio que separadas, assim, né? A esponja dos meus utensílios já não era mais a que a casa, né, consumia, e as minhas coisas eram bem separadas. E ele queria iogurte, só tinha eu para fazer o iogurte. Eu fiz o iogurte e o iogurte pingou no meu dedo. E automaticamente, quando o iogurte pinga no dedo, o que a gente faz? Coloquei na boca. A pequena quantidade. Uma pequena quantidade. E ainda eu lembro do meu marido falando, Bruna, capaz que, assim, uma mísera quantidade de iogurte vai fazer a criança ter sintomas, né? 24 horas depois, o Antônio teve sangue nas fezes, né? Então, naquilo que eu tinha ganhado tudo lá atrás, eu acabei realmente, né, tendo que voltar, né? A dieta, né, foi começar do zero. E aí, ele estava sem sangue nas fezes, e eram, assim, quantidades que eu pensava, alguma coisa passou na dieta, né? Mas eram pequenas quantidades e ele estava evoluindo muito bem. Ele já tolerava, né? Ali com 40 dias de vida, ele já tolerava melhor o decúbito, não tinha mais tanta regurgitação, as dermatites dele já tinham melhorado bastante. Então, até as pessoas que estavam ao redor diziam, nossa, Bruna, eu acho que é isso mesmo, né? Ele tá realmente melhorando. E aí, eu lembro que o último mês que eu amamentei, assim, eu tava realmente, assim, depois desse episódio, né, do iogurte, a gente resolveu tirar tudo. Então, a gente não pedia mais comida fora de casa. Eu comecei a fazer, né, a minha ajudante de casa começou a fazer pão em casa. Então, tudo era feito em casa. Eu tava 100% dieta isenta. Eu não tinha, né, nenhum contato, a gente não saía. Era aquele mês ali, eu tava em casa. E ele, nossa, tava melhorando muito bem. E eu falei, pronto, agora, né, agora vai. E lembro que foi no começo de janeiro de 2025, né? Eu tava em casa com eles, era um dia muito quente, ele tava um pouco irritado. Eu falei, não, é o calor, né? Janeiro, muito quente. E ele tava só de fraldinha no meu quarto, com o ar ligado, o Augusto também brincando ali. E ele deu um choro, assim, muito irritado, e ele fez cocô. Eu falei, era isso, né? Ele tava querendo fazer cocô e não tava conseguindo. E a hora que eu fui trocar ele, simplesmente só tinha sangue nas fezes. Não era evacuação, era só sangue. E aquilo me apavorou, assim, ao extremo. Eu comecei a chorar, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu comecei a chorar e pensei assim, o que eu tô fazendo de errado, né? Onde foi que eu errei? Tipo, o que eu tô fazendo com meu filho, né? E eu lembro que eu mandei mensagem pro Regis, né, o gastro do Antônio, e mandei mensagem para ele assim, e falei, Regis, eu quero parar de amamentar. Eu não quero mais continuar, né? E eu lembro que o Regis foi super humano, me acolheu muito, ele me mandou uma super mensagem, falando assim, Bruna, ok, você quer parar de amamentar, eu vou te dar, então, os prós e contras de você parar de amamentar. Me colocou os prós e contras, realmente, né, da gente parar essa amamentação. E ele falou, independente daquilo que você decidir, eu estou com você. E a gente sabe, né, que isso, como sendo mãe, ter alguém, né, um profissional te apoiando, fez, assim, total diferença. Falei, então eu vou pensar, eu vou avaliar o que eu vou fazer. Claro, né, os homens são muito mais racionais, e meu marido falou, não, para de amamentar.
Mas tem aquela coisa, né? Ai, a amamentação era uma coisa que eu queria muito. Com o Augusto eu tive dificuldade da amamentação, eu não conseguia amamentar como eu gostaria. Eu amamentei até os 5 meses, mas não foi uma amamentação exclusiva, era uma amamentação mista, né? E aí eu lembro que eu falei, não, eu vou marcar psicóloga, né? Eu vou voltar para minha terapia e vamos decidir em conjunto o que vai acontecer. E aí foram 3 sessões de terapia, né? Eu me colocando, eu vendo realmente, e aí ela falou, não, então vamos fazer pelo lado racional. Você quer ver realmente se vai dar certo ou não? Vamos pelo lado racional. Então eu decidi que eu ia deixar ele primeiro ver se ele acertaria a fórmula, né? Que aí a gente já estava com o Neocate, né? Porque aí foi tirado tudo, né? Então, se eu precisasse de uma fórmula, era o Neocate. Então, vamos tentar, né? Ficar 2 dias, eu ia tentar 48 horas só na fórmula. Então, eu deixei ele só com a fórmula 48 horas. Eu pedi para o pessoal do banco de leite me trazer frascos. Eu esgotava e doei esse leite e deixei ele totalmente só na fórmula de aminoácidos. Foram 2 dias que ele não teve absolutamente nada. E aí a minha psicóloga falou, então agora chegou o momento de você ver se realmente é o teu leite que tá fazendo o sangue nas fezes. E aí eu voltei a amamentar. E aí ele teve novamente sangue nas fezes. Eu falei, pronto, chega. E aí eu lembro exatamente, dia 29 de janeiro de 2025. Esquece, né? Eu resolvi que eu ia parar de amamentar. E parei, né? Não foi uma decisão fácil, né? Como eu falei, foram 3 sessões de terapia. Foi, realmente eu tive que ver com meus próprios olhos de que realmente aquilo não estava realmente fazendo bem para ele. E eu entendi que não era egoísmo da minha parte não amamentá-lo. Era egoísmo da minha parte manter ele amamentando por uma coisa que não estava sendo resolutiva, né? E aí eu parei de amamentar porque o próximo passo para minha dieta seria retirar ovo e as oleaginosas, né? Que realmente são proteínas, né? Que são muito semelhantes à proteína ao leite de vaca e que a criança realmente ela pode ter alergias também a esses outros alergênicos que a gente chama. Então, o meu próximo passo era fazer isso. E aí, depois, com a introdução alimentar do Antônio, eu descobri que ele também é alérgico ao amendoim, né? Então, isso... Porque a gente acaba colocando muitas coisas na nossa dieta, né? Aí eu comia, por exemplo, manteiga de castanhas, muita pasta de amendoim, que seriam coisas que eu estava comendo. Então, realmente foi isso que realmente estava passando na minha dieta, né? Só que aí nossa, ele aceitou super bem a fórmula, foi uma criança que evoluiu super bem, ganhando peso super bem, não teve mais nenhum sangue nas fezes, e aí eu, pronto, relaxei e realmente vi que era o melhor para ele, né? Então, para mim, Bruna, mãe, né, foi algo realmente que foi excelente, né? Algo parar de amamentar para mim fez muito bem, para mim, para o meu psicológico e para o meu filho. Né? Porque tem que ser bom para todo mundo, né? E aquela velha frase que falam, né? Que quando a mãe não tá bem, o bebê não tá bem. Porque deixa de estar nervosa, tá cansada. São vários fatores, né? Que eu acho que influenciam para essa decisão também, muito, né? Muito, né? O fator psicológico, acho que foi realmente ali o fator principal, né? Porque eu não era só mãe do Antônio, né? Eu tinha que ser mãe do Antônio, mãe do Augusto, esposa do Fernando, né? Tinha que ser muitas coisas ao mesmo tempo e aquilo para mim estava realmente me consumindo, né? E saber que ele pegou bem a fórmula, nossa, eu fiquei muito tranquila, né? Quando ele pegou bem a mamadeira, pegou bem a fórmula, eu falei, bom, então eu posso seguir. Porque realmente a gente tem crianças que não pegam a fórmula, né? E aí não tem o que a gente fazer, a gente tem que continuar amamentando. E para mim foi algo muito bom ele pegar a fórmula, né? Eu consegui ficar bem, porque eu sabia que ele estava sendo amamentado de outra maneira, né? E só para a gente também informar, né, essa fórmula da PLV não são fórmulas normais, né, não são essas fórmulas aí que a gente compra, né, não vou falar marcas aqui, mas são fórmulas especiais, né, para o bebê, são fórmulas que a gente fala parcialmente hidrolisada ou extensamente hidrolisada, que a proteína do leite de vaca é modificada. Então, se você tem um bebê APLV, né, e está ouvindo a gente falar aqui de fórmulas, são fórmulas, né, legal, converse com seu pediatra, porque são fórmulas especiais. Exatamente. E a pergunta que eu acho que está todo mundo se fazendo, inclusive nós, eu sei, não, Isabel, na verdade, mas assim, eu escutando essa história, eu preciso perguntar, ele tá bem?
ele curou? Como é que foi o desfecho aí da história de vocês? Então, foi tudo, né, correu tudo bem, né, depois a introdução alimentar, né, a gente sabe que a introdução alimentar das crianças da PLV, ela é um pouquinho diferente, né, só por conta realmente dos produtos alergênicos, né, dos alimentos alergênicos. Então a gente teve que ir introduzindo, né, devagar, testando esses alergênicos, né, o ovo, o amendoim, as oleaginosas, o glúten, né, os peixes. Então a gente foi introduzindo devagar. Realmente, o único produto que ele teve realmente uma reação foi o amendoim, e não foi na primeira vez que eu introduzi, foi uma quantidade um pouquinho maior, que eu resolvi fazer um biscoito lá com farinha de amendoim, e que aí ele teve um pouquinho de reação. Mas, por exemplo, pasta de amendoim ele tolera bem, porque é uma quantidade um pouquinho menor, então ele tá bem, e a gente manteve, né, a fórmula especial. Aí depois a gente foi realmente mudando para uma fórmula, então era a fórmula de aminoácido, a gente passou para a fórmula da proteína extensamente hidrolisada, e depois para parcialmente hidrolisada, até que a gente conseguiu realmente introduzir para a fórmula, né, normal. E por volta ali dos 10 meses, se eu não me engano, a gente jogou fora a última lata do leite especial. E hoje, claro, ele é curado da PLV, né? Tivemos uma cura antes de 1 ano de idade, que a maioria das crianças realmente tem uma cura antes de 1 ano de idade, mas a gente sabe que tem crianças que não curam antes de 1 ano e que permanecem, né? Mas é muito difícil a gente acabar vendo crianças a PLV por um período muito prolongado. Tem, claro, né? Mas são mais exceções realmente do que a maioria das crianças. Então se acalma, se você é mãe, né, de uma PLV, que tem cura na maioria dos casos, certo? Exatamente. E antes de 1 ano ainda, a maioria. A maioria, antes de 1 ano. Ai, que bom. Então dá para ficar tranquila, né? Gente, foi ótimo o papo, né? Acho que foi muito rico. Essa é a nossa ideia agora no podcast, trazer histórias reais, de mães reais, trazer a questão da medicina, mas a vivência, né? O que é a maternidade real. Agradeço imensamente de você ter vindo aqui, de abrir seu coração para nós, né? De ouvir essa história com tanta clareza, com tanta informação, tanta propriedade. Até eu vou chorar. E tanta coração também. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece muito de coração mesmo a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço muito por colocar, né, a minha experiência e falar realmente, porque não é fácil, mas tem luz no fim do túnel e a gente consegue realmente o que a gente espera, que é ver o nosso BBB. Então fique de olho aí nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube também, sigam o nosso canal, curtam também, compartilhem com famílias que você acha que deveria escutar a história da doutora Bruna, e nós estamos à disposição para eventuais dúvidas que surjam aí com você. E não esqueçam que os próximos episódios nós também traremos outros convidados, mães incríveis também, com histórias incríveis. Então a gente vai falar muito aqui sobre a maternidade real. Um beijo para vocês, até mais. E um abraço de mãe para mãe.